Fevereiro de 2021. A nova variante da Covid faz a saúde de Chapecó entrar em colapso. No hospital regional, UTIs e enfermarias lotadas. A UPA em colapso e o hospital da Unimed também com as UTIs lotadas. A Prefeitura de Chapecó toma a frente e uma verdadeira operação de guerra é montada. Pacientes são transferidos até mesmo para outros estados. Com o apoio da comunidade, das associações empresariais, do governo do estado e governo federal, Chapecó amplia de 35 para 108 leitos de UTI no hospital regional. Na UPA, são montados 10 leitos de suporte ventilatório e estrutura para 40 pacientes com comprometimento respiratório. O centro de eventos é transformado em um verdadeiro hospital, com 75 leitos de enfermaria e mais 20 leitos de unidade de terapia semi-intensiva. Em outra frente, Chapecó inicia a testagem em massa, reforço nos atendimentos ambulatoriais e a criação do ambulatório especializado em tratamento precoce. Em Chapecó, os médicos têm liberdade total para prescrever as medicações que entenderem adequadas para cada paciente. O atendimento é rápido, é precoce, para a gente não ficar doente. Tudo de boa aqui, ó. O resultado: em apenas 30 dias, Chapecó saiu de 5.555 casos ativos para 392, uma queda de 93%. Graças a esse trabalho eficiente, no Hospital Regional do Oeste, houve uma redução de mais de 50% na ocupação de vagas de UTI por chapecoenses. E o Centro de Atendimento Avançado ao Covid está vazio. Mas Chapecó inova mais uma vez com a implantação do Centro Especializado em Reabilitação Pós-Covid, que reunirá psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e assistentes sociais para auxiliar os pacientes a superarem as sequelas da Covid. Essa é Chapecó, uma cidade que cuida da saúde, que sabe que a Covid é uma doença grave, mas que se combate com rapidez e seriedade, cuidando das pessoas e mantendo os empregos. Por isso, Chapecó é considerada uma cidade parceira dos empreendedores e que não para de receber ótimas notícias. Somente nos primeiros 100 dias de governo, a iniciativa privada está investindo mais de R$1 bilhão nos setores do agronegócio, da indústria e da construção civil. Além disso, hoje no balcão de empregos existem mais de 800 vagas em aberto. Juntos, estamos vencendo a Covid, porque aqui tem união, aqui tem trabalho. Prefeitura de Chapecó, Governo do Estado de Santa Catarina e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Neste momento, fará uso da palavra o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Senhor presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que alegria é a nossa, do nosso povo de Chapecó, em recebê-lo aqui em nossa cidade. Quero saudá-lo, da mesma forma a governadora, um prazer imenso, a senhora que é aqui da nossa cidade, vindo aqui para recepcionar o nosso presidente. Em seu nome, saudar todos os ministros que o acompanham nesta missão extremamente importante, em nome do meu querido amigo e colega, Onyx Lorenzoni, com o qual dividimos o Congresso Nacional por um bom tempo, em nome do senador Jorginho Melo, meu querido amigo, saudar a todos os integrantes aqui da mesa, deputados federais que se fazem aqui presentes, querido amigo Vermelho, deputada Caroline Detoni, cumprimentar o deputado Ricardo Guide, que acabou de chegar, já está lá na ponta. Saúdo a todos e a todas, Carmen Zanotto, nossa secretária de Saúde. O senhor presidente não poderia deixar de iniciar essa manifestação fazendo o registro de agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais da saúde de Chapecó, aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, a todos os médicos, quer seja do serviço público da Prefeitura de Chapecó, do Hospital Regional ou do Hospital Unimed. Nós conseguimos, é bem verdade, dar um exemplo para o país.
Mas não é méritos do prefeito, isso é méritos do povo. Nós unimos todos do mesmo lado e elegemos um inimigo, que era o coronavírus. Aqui não se discutiu política, aqui não se partidarizou as opiniões. Chapecó conseguiu de forma muito rápida montar uma estrutura, graças à participação do setor empresarial, que num piscar de olhos contribuiu com R$2.500.000 para que pudéssemos fazer as compras rapidamente para montar a estrutura. Esse coronavírus, essa cepa nova veio matando pessoas. Não havia estrutura suficiente para acomodar os nossos pacientes. Senhor presidente, era gente agonizando em casa, que não tinha oxigênio. Pessoas internadas em ginásio de esportes, porque não tinham leito. Nós conseguimos montar a estrutura, recepcionamos todos os pacientes e fomos à guerra, ao combate. Testagem rápida, tratamento imediato. E contra os números não há questionamentos. Estão aí os números. Num curto espaço de tempo, o senhor visitou vazias as enfermarias por falta de pacientes. A UTI semi-intensiva vazia, porque aqui nós encaminhamos para o hospital. Eu quero dizer, a parte da imprensa brasileira, vamos ajudar a combater o vírus, não defender a morte antecipada de pessoas. Não existe nesse país e no mundo qualquer ser humano, quando tem o primeiro sintoma de qualquer doença, o que ele faz? Ele vai se medicar para ficar curado logo. A única coisa que eu vi nesse país que se não pode, para alguns não pode tratar. Espera ficar ruim. Chapecó, nós abrimos as portas e demos todas as opções. Você quer fazer tratamento imediato? Tem um ambulatório específico. Não, eu não quero, tem outro ambulatório. Busque as unidades. Quem quer e quem não quer, juntamos, não divergimos e faça um registro, senhor presidente, ao Ministério Público e ao Judiciário, que nunca questionou nenhuma decisão que nós tomamos em Chapecó. Nós, assim como o senhor, não prescrevemos medicamentos, simplesmente demos liberdade e apoiamos os profissionais da saúde de darem o melhor de si, oferecerem o melhor tratamento. Eu finalizo, porque eu quero ouvir o nosso presidente, senhor ministro da Saúde. Em Chapecó, dezenas de médicos pesquisaram, estudaram, debateram saídas e alternativas para uma doença que não tem remédio específico. A ciência não apontou qual é o melhor remédio. Então, cada médico, de acordo com a sua pesquisa, estabelece o que ele quiser. Por favor, senhoras e senhores, não proíbam os médicos de trabalhar. Não proíbam o cidadão de se tratar. Não exijam ao máximo da vida do povo brasileiro sem o direito de querer se tratar. Aqui em Chapecó está provado para o país. A liberdade, a união deu resultado. Hoje nós temos o vírus sob controle, usando máscara, álcool em gel, mantendo o isolamento ou o distanciamento, mas a cereja do bolo. Conjugamos o verbo pandemia com economia. Viramos a roda. E hoje, nosso presidente Neivor Canton, presidente da Cooper Aurora, o senhor Romeu Betti da Alfa, anunciaram oficialmente investimento de R$1 bilhão aqui na nossa cidade para movimentar a economia em momentos de crise. Isso só é possível juntamente com a Ecofrigo do empresário Bugio, que deve estar lançando mais um grande empreendimento. Só foi possível, senhor presidente, porque nós permitimos que tudo funcionasse, que a agroindústria e a indústria trabalhasse. Senhoras e senhores, Chapecó deseja a todos os brasileiros rápida recuperação, aos que estão internados, aos que estão se positivando, rápido tratamento. Se nós estivermos todos do mesmo lado e a imprensa brasileira fizer uma única opção, salvar vidas, o país sai rapidamente dessa. Agradeço ao senhor presidente Bolsonaro
O ano passado o senhor colocou em Chapecó 64 milhões de reais para combater o Covid e ajudar o município a fazer o combate. E o senhor investiu em todos os municípios brasileiros. Obrigado a todos e a todas. Se alguém tiver dúvidas, pesquisem os números. Os números não mentem. Obrigado, senhor presidente. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssima senhora governadora Daniela, excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Chapecó, minhas senhoras e meus senhores. Todos sabem a situação de emergência na saúde pública internacional que vivemos no momento. Essa pandemia tem criado dificuldades e tem levado pessoas de todo o mundo a viver situação difícil e muitos deles perdendo a vida. O Brasil não é diferente das outras grandes nações do mundo. Temos perdido vários brasileiros. O presidente da República, como é do conhecimento dos senhores, há 15 dias atrás me convidou para exercer essa honrosa missão de comandar o Ministério da Saúde. E ele trouxe um médico. E ele trouxe um médico assistencial de um dos pequenos estados da nossa federação, o estado da Paraíba. E me deu uma determinação: unir a classe médica e os profissionais de saúde do Brasil, sejam aqueles que lidam na academia, nas universidades, na assistência, nos postos de saúde, com um único objetivo: salvar a vida do povo brasileiro. Isso os médicos e os profissionais de saúde, sobretudo os médicos que têm uma profissão e um ofício milenar, já fazem com muita propriedade e baseado em princípios bioéticos bem sedimentados, como o princípio da beneficência e como o princípio da autonomia. O presidente me deu autonomia para, no Ministério, constituir uma equipe técnica com o objetivo de implementar políticas públicas que, conforme a Constituição Federal, é um direito de todos e um dever do Estado. Essas políticas públicas, elas têm que atender a todos, independente de orientação política, e elas têm que chegar a cada um dos 220 milhões de habitantes. O presidente me determinou que implementasse, como nós sabemos fazer, uma campanha de vacinação que pudesse colocar o nosso Programa Nacional de Imunização no lugar que ele sempre teve, um dos mais respeitados do mundo. Hoje, o Brasil já tem acertado mais de 500 milhões de doses de vacina. E nas mais de 37 mil salas de vacinação espalhadas em todo o Brasil, nós já vacinamos todos os dias 1 milhão de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro está muito empenhado em constituir no Brasil um complexo industrial de saúde forte, que consiga ter autonomia para que nós não precisássemos importar sempre esses insumos, produzir aqui no Brasil, também gerando emprego e renda para a nossa população. Para isso, investindo fortemente na pesquisa. O presidente recomendou toda a inovação que chegar, Queiroga, manda investigar, manda avaliar. Se funcionar, vamos colocar à disposição da nossa população. Então é isso que estamos fazendo no Ministério da Saúde, recebendo a todos, ouvindo todas as partes e deixando de gerar calor desnecessário, porque nós não queremos calor, nós queremos luz. Aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina, que tem um sistema de saúde muito organizado, nós podemos ter o exemplo de que é possível conciliar a autonomia do médico com a recuperação
dos nossos pacientes. Então, o nosso prefeito de Chapecó, a nossa governadora Daniela, recebe os meus cumprimentos em nome do Ministério da Saúde, ao tempo que nos disponibilizamos para levar as políticas públicas que possam atender não só os cidadãos de Chapecó, de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, como é a recomendação do senhor presidente da República. Hoje estamos num evento aqui e todos estamos usando máscaras, nós estamos guardando o distanciamento social, porque é necessário essas medidas adicionais para conciliar a saúde com o desenvolvimento econômico do nosso país, tão importante para preservar um direito fundamental, que também é o direito do trabalho. Então, muito obrigado aos senhores e vamos vencer a batalha contra a Covid-19. Esse é o inimigo de todos os brasileiros. Ouviremos agora a governadora em exercício do Estado de Santa Catarina, Daniela Rainer. Senhoras, senhores, muito bom dia a todos. Em nome de todos os chapecoenses, de todos os catarinenses e especialmente de todos os profissionais da área da saúde que nos deram um exemplo de trabalho, de dedicação, de cuidado e de muita serenidade, acima de tudo, eu cumprimento o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dizendo-lhe que é sempre uma satisfação muito grande lhe receber no nosso Estado e já agradecendo o cuidado, o carinho que o governo federal tem tido com o nosso Estado. Cumprimento o prefeito João Rodrigues, o ministro de Estado de Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, os ministros de Estado, nossos parlamentares que aqui se encontram, a nossa secretária da Saúde, Carmen Zanotto, todas as autoridades nominadas pelo protocolo e, de uma forma muito especial, a todos os nossos profissionais da saúde que têm feito um trabalho diferenciado aqui no nosso Estado. E quero lhes dizer que há um mês atrás, quando Chapecó vivia o auge da crise Covid, quando eu estive aqui, eu saí daqui muito triste, especialmente, como todos nós, especialmente por ver no olhar dos profissionais da saúde uma frustração por não estar conseguindo fazer tudo o que nós precisávamos e diante de um cenário que pegou o mundo todo de surpresa, nós não tínhamos precedentes para o tratamento dessa crise de saúde pública que o mundo todo enfrentou e enfrenta. E hoje eu vejo que nós temos muito a fazer, muita responsabilidade, muito cuidado pela frente ainda, mas nós temos um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de satisfação e até de um certo contentamento, se assim me permitirem, diante de tudo que a gente viveu, mas por termos dado um passo importante e termos conseguido evoluir no combate à Covid. E isso é muito importante e eu tenho certeza que traz um aconchego, um ânimo maior para todos os que estão na linha de frente, para o prefeito, para os prefeitos, para o governo do Estado, para o secretário da Saúde, para o ministro da Saúde e para o nosso presidente da República também. Nós temos certeza que não estão sendo medindo esforços nem do governo federal, nem estadual, nem municipal e nem dos profissionais da saúde para que a gente consiga superar essa crise o mais rápido possível. E eu quero também me solidarizar com todas as famílias vítimas que tiveram perdas com o Covid. É um cenário que ninguém de nós gostaria de passar, mas a gente precisa também olhar para frente e seguir com esses esforços, com todo o cuidado
para que esse enfrentamento tenha sucesso. E hoje a gente tem aqui mais um exemplo dos esforços no sentido de ações. Teremos uma reunião aqui a pouco para que a gente possa coordenar as ações, aglutinar as ações, ter ações convergentes entre o governo federal, estadual e municipal. Uma característica que eu vejo em todo esse processo e que eu gostaria de salientar e elogiar o governo federal, o Ministério da Saúde também, é que, ao meu ver, mudou a ótica da pandemia, foi a atenção básica, foi o cuidado imediato, o tratamento imediato dos pacientes acometidos por Covid. No momento em que nós tratarmos os doentes, que nós tivermos esse distanciamento social, o cuidado específico com quem está testado, com quem está positivado, nós conseguimos facilitar essa difícil equação que é saúde e economia, que nós não podemos negligenciar. E, presidente, Chapecó, a região oeste de Santa Catarina, tem uma característica muito peculiar e que eu sempre digo que é um grande orgulho para mim, que é realmente a união de todos os esforços de toda a sociedade, da sociedade civil, das associações, das entidades. Nosso cooperativismo aqui não está só na nossa agroindústria, está no coração de todo o povo catarinense, especialmente no coração do povo oestino. E essa aqui é uma demonstração desse cooperativismo, desse associativismo, da sociedade que se reúne com o governo municipal e estadual, para que a gente tenha sucesso em todas as nossas ações. Eu quero agradecer também à Força Nacional de Saúde, que esteve aqui conosco quando chamada, Força Nacional do SUS, né, ministra? Quando no auge da crise nós acionamos e esteve aqui nos ajudando. General Heleno também, enfim, a todas as pessoas que nos acolheram e que nos ajudaram nesse momento tão difícil. Prefeito, parabéns pela liderança, parabéns por ter estado à frente dessa união de esforços aqui em Chapecó e que hoje nos brinda com um resultado tão importante para a saúde de Santa Catarina e do país também. Nós precisamos realmente juntar todas as forças, porque enquanto estiver uma pessoa numa condição de fragilidade de Covid, ninguém de nós estará seguro. Os esforços junto ao governo do Estado também estão sendo os melhores. Eu também recebo um desafio bastante difícil e a deputada Carmen Zanotto, agora nossa secretária de Saúde, aceitou esse desafio, esteve sempre muito presente com o governo federal, com o Ministério da Saúde, acompanhando todas as ações, acompanhando o nosso Estado e trazendo os resultados para nós. É um momento de agradecer, de pedir o cuidado e a responsabilidade de cada um dos nossos cidadãos para que a gente consiga manter os cuidados de saúde individuais e coletivos para que a gente possa levar a nossa vida com a maior normalidade possível, mantendo o nosso trabalho, mantendo a renda, mantendo o nosso Estado funcionando com responsabilidade e com cuidado. Obrigada mais uma vez aos nossos profissionais de saúde, que eu tenho certeza que hoje eu já vi com um olhar muito mais esperançoso e que a gente consiga cada vez mais avançar também, presidente, esse esforço que o Ministério da Saúde tem feito para a aquisição de vacinas, tratamento imediato dos pacientes, a nossa logística também tem melhorado muito, o pós-Covid também é algo que a gente está dando muita atenção no governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. Enfim, que Deus nos abençoe a todos, nos proteja e que a gente esteja, que se confirme essa esperança que todos nós temos de que estamos caminhando para tempos bem melhores. Obrigada a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro.
Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Estive aqui, nesse local, com o prefeito de Chapecó, o nosso João Rodrigues, em 2016. Aqui estava cheio, lotado. Discutimos a questão do malfadado Estatuto do Desarmamento. E era também pré-candidato. Estive no total 4 vezes em Santa Catarina, um estado pelo qual eu me apaixonei desde a primeira vez que estive aqui. Todos nós já decidimos alguma coisa ou muita coisa ao longo de nossa vida. Um casamento, um filho, um pedido de demissão, seja lá o que for. Quantas vezes tivemos que decidir? E nós sabemos que pior que uma indecisão, pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Ou vão para lá ou vão para cá. Se ficar parado, o pior pode acontecer. E tem uma passagem bíblica de Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós temos que unir forças para vencer esse inimigo. Não podemos ficar em casa, ad eterno, esperando que a solução caia do céu. Lamentamos as mortes. É como num campo de batalha. Mas se nada fizermos, seremos derrotados. Desde o início da pandemia, quando lá atrás nós fomos buscar nossos irmãos em Wuhan, na China, e o trouxemos. Foram para Nápoles, foram sim submetidos a uma quarentena, se fazia necessário, para aqueles que estavam numa área contaminada naquele momento. Depois, sem problemas, eles voltaram para os seus lares, para os seus afazeres. Mas a preocupação estava dentro do governo federal. Começamos em março a tomar as decisões para enfrentar o vírus, que qualquer um sabia, em especial os médicos. Se algo acontece num país e 2, 3, 4 meses depois você fica sabendo, é sinal que aquilo, praticamente, hoje em dia, se espalhou pelo mundo todo. Tivemos um primeiro ministro da Saúde, a gente não esperava enfrentar esse problema. E o protocolo dele era, fique em casa. Quando sentir falta de ar, vá para o hospital. Onde eu questionei, doutor Queiroga, olha, vai para casa, falta de ar, vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado? Por que não pode ter um tratamento imediato? Olha a questão do off-label, fora da bula, é um direito, é um dever do médico. Ele tem que buscar uma alternativa. Ou até mesmo, se um paciente está com uma certa doença e não tem aquele remédio específico, comprovado cientificamente, ele tem que buscar outra alternativa. Como na Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido e não tinha sangue para transfusão. Começou-se ali injetar água de coco na veia do ferido e deu certo. É uma realidade ou não é? Começou-se uma grande preocupação. O que fazer, então, para combater o coronavírus? Chamei o ministro da época. No protocolo dizia que tinha que ministrar, que poderia ministrar tal medicamento somente em estado grave. Eu falei para ele, não sou médico, mas se estado grave, segundo o teu protocolo, pode dar certo, por que não começa, desculpe a redundância, no início? Houve um problema entre nós. Eu não sei como salvar vidas. Eu não sou médico, não sou enfermeiro. Mas eu não posso tolher a liberdade do médico, ou até mesmo do enfermeiro. Ele tem que buscar uma alternativa para isso.
Será que o sentir falta de ar era para comprar respiradores a qualquer preço, naquela época? Daí apareceu a questão do achatamento da curva. Devemos achatar a curva com medidas de isolamento para que os hospitais se preparem com leitos de UTI e com respiradores. Nós, governo federal, fizemos a nossa parte, mas era uma doença desconhecida por parte de governadores e prefeitos também. Nós fizemos a nossa parte. Apareceram as medidas restritivas, que eu nunca fui favorável a elas, a não ser numa emergência, a não ser naquele momento, para você melhor preparar as suas unidades de saúde. Lamentavelmente, isso continua valendo. Quem abre mão de 1 milímetro da sua liberdade em troca de segurança, está condenado no futuro não ter segurança e não ter liberdade. Lamentamos todas as mortes. Eu fui acometido de Covid. Procurei não me apavorar. Tomei um medicamento, todo mundo sabe qual foi. No dia seguinte estava bom. Muitos fizeram isso. Agora, não podemos admitir impor limite a médico. Se o médico não quer receitar aquele medicamento, que não receite. Se outro cidadão qualquer acha que aquele medicamento não está errado, não está certo, que não tem comprovação científica, que não use, é a liberdade dele. O off-label, fora da bula, é o médico, o paciente. Hoje tem aparecido medicamentos ainda não comprovados, que estão sendo testados. E o médico tem essa liberdade, tem que ter. É um crime querer tolher a liberdade de um profissional de saúde. Desde o começo, nós falamos em Brasília, temos 2 problemas pela frente, o vírus e o desemprego. E as medidas, ora anunciadas, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que cada estado, cada município possa tomar as medidas restritivas que assim bem entender, que essas medidas não podem ter um efeito colateral mais danoso que o próprio vírus. Eu acho que eu sou o único líder mundial que apanha isoladamente. O mais fácil é ficar do lado da massa, da grande maioria. Se evita problemas, não é acusado de genocida, não sofre ataques por parte de gente que pensa diferente de mim. O nosso inimigo é o vírus, não é o presidente, a governadora ou o prefeito. E dá para sairmos dessa. Por que minha vinda aqui a Chapecó? Conheço o João há algum tempo, parlamentar comigo. Sofremos juntos injustiças dentro da Câmara e fora da Câmara também. Forjou nossa amizade. E fiquei sabendo que ele queria Brasília. Falei, não, eu tenho que dar exemplo. Eu vou a Chapecó. A imprensa sabe disso, vocês estavam fadados a ficar lá fora. Falei para o João, aqui quem manda é você. Por mim, a imprensa entra. Ele falou, se por você entra, por mim também entra. E está aqui a nossa imprensa. A nossa briga não é com a imprensa brasileira. O que nós queremos é cada vez mais essa imprensa divulgue a verdade dos fatos. Não é tolhendo, censurando, seja lá o que for, que nós vamos achar uma solução para esse grave problema que nós temos. Eu prometo não falar em proxalutamida, porque se eu falar, já vai ser criminalizado a partir de agora. Eu acredito na ciência,
Mas ciência, por vezes, demora. Vocês lembram lá, quem lê a Bíblia, já assistiu o filme daquela época? A época de Cristo, quando ele nasceu. O grande mal daquele momento era a lepra. O leproso era isolado, distância dele. Hoje em dia temos lepra também, continua. Mas o mundo não acabou naquele momento. Depois, para comer etapas, tivemos a questão da AIDS, no início dos anos 80. Isso mesmo, doutor Queiroga? Eu lembro que eu estava abaixado no hospital com os 4 membros, né, fraturados. E convivi com alguns que chegavam para baixar no Hospital Central do Exército. Naquela época, o que foi usado para combater o HIV? O AZT. Ou não foi? Coquetel do AZT. Era comprovado cientificamente? Não. Se não tivesse usado, não chegaríamos no futuro ao coquetel, que dá quase uma condição de vida normal àquele que contraiu o vírus. Agora, por que não se combateu também? Porque era o HIV mais voltado para uma classe específica, que tinham comportamentos sexuais diferenciados, e também se contraía via injeção, via compartilhamento de agulhas. E ninguém foi contra. Isso foi ou não algo off-label, algo fora da bula? E chegou-se a bom termo no futuro. Até hoje ainda não temos uma vacina para isso. A mesma coisa agora, a questão do Covid-19. Por que essa campanha mundial contra métodos, contra médicos e contra quem fala no tratamento imediato? Por que isso? O que está acontecendo com o mundo? Olha o Brasil. Eu visito comunidades. Antigamente, o nome era outro, era favela. Sempre andei no meio do povo. As 2 últimas que fui em Brasília, favela, comunidade Chaparral. Minha senhora, dá para abrir a sua geladeira? Não tem mais nada lá dentro. Uma outra, manicure. Ganho, 0. Ganhava 3 mil por mês, passou para 0. A mesma coisa na comunidade Tapuã, sábado passado. Estão empobrecendo o povo brasileiro. Qual é o nosso futuro? Sem emprego, sem economia. Por que determinados países da África ninguém fala em vacinar? Porque não tem dinheiro. Não tem vacina hoje em dia para todo mundo. Na África, não existe nada. Existe ivermectina. Para combater a cegueira dos rios, combater outras coisas, junto com a hidroxicloroquina, para combater a malária, e procure saber o que acontece com aquele povo tocante à Covid. Não vou entrar em detalhes aqui. Daqui a pouco vão me chamar de negacionista ou terraplanista. Não tem mais do que me acusar depois daquelas quantidade de acusações que sofri durante a pré-campanha e a campanha de 2018. Mas nós temos que buscar alternativas. O próprio ministro disse, liberdade para o médico. Vamos buscar alternativas. Não vamos aceitar a política do fique em casa, feche tudo, lockdown. O vírus não vai embora. Esse vírus, como outros, vieram para ficar. E vão ficar a vida toda. É praticamente impossível erradicá-lo. E até lá, vamos fazer o quê? Ver o nosso país empobrecer? Ou ver pessoas, como existe milhões por aí, completamente esquecidas, abandonadas, sem nada para comer? Nós temos por volta, tínhamos, 38 milhões de informais, que viviam fazendo o quê? De bico. Vendendo algo em praça pública, num cruzamento, na praia, no estádio, nas arquibancadas,
Estão fazendo o que hoje em dia? Nada. Vivendo de favores do Estado. Eu não fico feliz em conceder auxílios. Gostaria que não fosse necessário isso. Mas é para evitar o mal maior. Eu tenho dito publicamente. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. Converso com as nossas Forças Armadas. Se eclodir isso pelo Brasil, o que nós vamos fazer? Temos efetivo para conter a quantidade de problemas que podemos ter pela frente? E outra, é uma explosão por maldade ou por necessidade? O que nós devemos fazer para evitar isso daí? Como nos preparar? Não é a hora de ver biografia. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer, um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Como alguns ousam dizer por aí que as Forças Armadas deveriam ajudar alguns governadores nas suas medidas restritivas. O nosso Exército Brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. A liberdade não tem preço. Devemos fazer tudo o possível para buscar soluções. Temos agora um ministro médico, tínhamos outro militar, que fez também, reconhecido pelo próprio doutor Queiroga, um excelente trabalho no Ministério da Saúde. Foco de corrupção desenfreada. Um alcance do Brasil, que mais matava no Brasil, era a corrupção. Estamos há 2 anos e 3 meses sem corrupção. É obrigação nossa. É obrigação da nossa parte. Mas não era assim. Conseguimos formar um ministério técnico. Compare os nossos ministros com os anteriores. Com todos os problemas que o Brasil vem atravessando, nós conseguimos fazer muita coisa. Com menos dinheiro, com orçamento achatado, com um teto para gastos. Se aparecer um problema de corrupção, a gente vai tomar providência. Que pode acontecer. Cada ministério é uma enormidade de afazeres que tem pela frente. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem mais de 20 mil obras pelo Brasil. O Ministério do Tarcísio, representado aqui pelo Marcelo, aqui do meu lado, é um ministério também sempre cobiçado. Vocês sabem por quem? Para melhor atender às necessidades do povo brasileiro ou às necessidades de alguns grupos? De alguns grupos. Isso pesa para mim. Não me faltam problemas. Eu não tirei dinheiro da imprensa por maldade. Eram quase 3 bilhões por ano de estatais e de orçamento nosso. E o dinheiro eu achava que que tem que ser usado para outra coisa. Se as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, hoje dão lucro de dezenas de bilhões de reais. Onde iam essa diferença no passado? Para onde ia? Não é fácil mudar isso aí. O que atacam a gente? Eu sou o Nero, que tocou fogo na Amazônia, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. É acusação o tempo todo. Não tem problema. Sabia que não ia ser fácil. Pegamos o extra da pandemia, que é lamentável porque vem mortes atrás disso. Mas continuamos fazendo o que é possível. Não temos medo de decidir, até mesmo quando tem que trocar algum ministro. Eu sempre falo para os ministros, em especial no tocante à pandemia, não basta você fazer um excelente trabalho no seu ministério, você tem que ter uma visão política maior, saber do que está em jogo. O que alguns fazem no tocante à pandemia para buscar desgastar o governo.
Falei no passado, né, que a vida de presidente não é boa. Não é boa para o presidente que quer fazer a coisa certa. Quando quer fazer a coisa errada, parece que é mais fácil no Brasil. Mas estamos mudando isso daí. Eu quero parabenizar a Santa Catarina, a nossa prezada governadora que está aqui. Eu acho que nem ela achava que ia ser governadora um dia, porque ninguém quer maldade para quem é o titular, né? Mas também pegou um problema sério pela frente. Tenho conversado com ela. Não é simpatizante, é medida restritiva, só tomará algumas localizadas, se for necessário. E a minha vinda aqui, porque eu não quero falar muito, né? Teria muito o que falar. Eu quero que Chapecó seja uma cidade para ser olhada pelos demais 5.700 prefeitos do Brasil, se bem que tem prefeito que está na linha do João Rodrigues. Mas quando se fala em vidas, para nós, qualquer esforço é válido. Temos que estudar Chapecó, temos que ver as medidas tomadas pelo prefeito, as atuais medidas tomadas pela governadora. Nessa época toda, muita coisa concreta fizemos, e tenho orgulho de dizer, uma das medidas mais importantes que tomamos, que evitou que um pouco mais de 10 milhões de pessoas perdessem o emprego, a ideia não veio de mim, veio de um senador de Santa Catarina, o nosso Pronamp, senador Jorginho Melo. Que sempre teve boas ideias para nos trazer. Assim como agradeço a bancada aqui, de deputados federais de Santa Catarina. Há pouco estivemos discutindo recursos, e foram alocados recursos no orçamento, para as BR de vocês aqui, que têm problemas de décadas. Como fui lembrado aqui pelo nosso ministro das Relações Exteriores, o França, que ontem, na conversa com o Putin, onde tratamos de vários assuntos, um dos tratados foi que eu pedi para ele o credenciamento de frigoríficos, para que nós possamos exportar para a Rússia, como no passado. Nós importamos deles fertilizantes. Não é uma condição para importarmos mais fertilizantes. Se nós produzimos mais, exportamos mais, também vamos importar mais fertilizantes. E assim nós vamos fazendo a nossa política. Eu peço a Deus que ilumine cada um dos que estão aqui, quem está nos assistindo, para que juntos possamos buscar as melhores alternativas para melhor atender nosso povo, para minorar a dor daqueles que perderam um ente querido. O problema está aí. Soluções, algumas aparecem, como a de Chapecó. Outras virão. Como disse desde o começo, temos que ter coragem para decidir. Se ficar parado, esperando solução, o problema, além desse, do vírus, teremos o outro, do desemprego, que leva à depressão, leva à falta de esperança, leva a que outras doenças sejam agravadas. Parece que no Brasil só tem Covid. Acabaram as outras mortes, os outros sofrimentos? Não. Nós acreditamos no povo brasileiro. 90% da população, um pouco mais, acredita em Deus. E acreditando em Deus, eu espero que daqui a pouco, como está previsto, o Supremo Tribunal Federal julgar a liminar do ministro Cássio Nunes, ou que a liminar seja mantida, ou que alguém peça vistas, para que nós possamos discutir um pouco mais a abertura ou não de templos religiosos. Qual o último local que alguém procura antes de praticar um suicídio, que aumentou em muito no Brasil? São as igrejas. Quem não é cristão, que não vá, mas não queira tirar o direito, a liberdade de quem quer procurar um pastor ou um padre.
Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus pela minha segunda vida e pela missão de conduzir os destinos do nosso querido Brasil. Imaginem os senhores se aqui nesse local tivesse o Haddad do PT. Como estaria o Brasil? Olhe outros países onde a esquerda fala mais alto. País aqui da América do Sul, como um vizinho aqui mais ao sul dos senhores, como está a população lá? Cidade onde mais fechou no Brasil, onde mais morre gente por 1 milhão de habitantes. Somos seres com capacidade de pensar, coragem para decidir e dizer lá na frente: eu fiz o melhor de mim. Não pensei em consequências para si próprio ou na minha biografia. Poucos de nós, governadora, prefeito, ministros, outros prefeitos presentes, temos o privilégio de poder decidir. Não vamos decidir com aquilo que, por muitas vezes, outros pensam. Vamos decidir porque nós pensamos, levando-se em conta pessoas sérias que estão do nosso lado, porque assim nós podemos passar essa onda. Creio em Deus que brevemente estaremos livres disso tudo. Obrigado, Chapecó, Santa Catarina e o meu Brasil. Está encerrada essa cerimônia. Essa foi a cerimônia em Chapecó, Santa Catarina, logo após a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Centro Avançado de Atendimento Covid. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, colocou à disposição do Estado e também do governo federal esse centro avançado, já que as internações no local foram zeradas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a aquisição de mais de 500 milhões de doses de vacinas pelo governo. E o presidente Jair Bolsonaro encerrou o evento dizendo que é preciso unir forças para vencer a doença e fez uma retrospectiva das ações do governo federal desde o início da pandemia no ano passado. Ainda hoje no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro inaugura nova pista para pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Em seguida, o presidente Bolsonaro dá posse ao novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o general João Francisco Ferreira. E a gente fica por aqui. Outras informações na nossa programação e também nas redes sociais. Um ótimo dia para você e até a próxima.